Dia. Hoje a gente continua a parte de vetores, tá? Então, hoje a gente começa a falar de ângulos entre vetores e base canônica, tá? Vamos lá. Então, só relembrando o produto escalar, que em alguns livros fala de produto interno. Então, pode projetar aqui, por favor. Então, sejam os vetores U e V pertencente ao Rn. Pode projetar o quadro mesmo. Então, nós definimos o produto, se o IV dessa forma, as entradas do vetor U sendo x1, x2 até xn, o vetor V, as entradas y1, y2 até yn. Então, nós definimos essa operação, que é o produto escalar ou o produto interno, como sendo a soma dos produtos de cada entrada, tá? Então, o somatório I variando de 1 a n do xi, yi, tá? Do xi, yi, tá bom? Isso que a gente definiu como um produto escalar. Então, nota que essa operação, ela pega dois vetores em Rn, tá? E leva nos números reais. Então, ela sai de um produto cartesiano de Rn com Rn e leva em R, tá? Então, é isso que está fazendo aqui. Então, foi isso que nós trabalhamos, tá? E nós falamos também de algumas propriedades. Falamos o seguinte, que se você pegar o produto escalar de U com V, é a mesma coisa de produto escalar de V com U. Tá bom? Então, é comutativo esse produto, porque o produto em números reais é comutativo. Tá? O que mais que nós falamos? Que você pode fazer um número real. Você pode pegar um número real e multiplicar por um vetor. Isso vai dar um vetor. E essa multiplicação é feita assim. Você pega o número real e multiplica cada entrada do vetor. Tá? Então, isso aqui te dá o vetor alfa x1, alfa x2, alfa xn. Tá bom? Você também pode pensar o seguinte, você pode pensar, se você tiver, se tivermos U, V e W, três vetores em Rn, então, você pode pensar o seguinte, U, produto escalar, com essa soma. Será que dá para fazer isso? Nota que quando você soma dois vetores em Rn, vai dar um vetor em Rn. Tá? Então, vai surgir um vetor. E você vai poder fazer o produto escalar disso, que vai te dar um número real. Tá? E você consegue fazer essa distributiva aqui. Esse com esse, esse com esse. É a mesma coisa que você fazer primeiro o produto escalar aqui e depois aqui. Você pode fazer isso e depois somar, vai dar um número real. Ou você primeiro soma esses dois vetores, que vai te dar um vetor, e faz o produto escalar, que vai te dar o mesmo número real no final. Tá? Então, você pode fazer isso tranquilamente. Tá? Então, essas coisinhas a gente vai precisar na aula de hoje. Outra coisa que nós falamos foi que se eu fizer o produto escalar de U com ele mesmo, nós vimos que isso aqui vai dar x1 quadrado mais x2 quadrado mais xn ao quadrado. E isso aqui você pode enxergar como sendo x1 quadrado mais x2 quadrado mais xn ao quadrado, isso ao quadrado. Só que isso aqui é a norma do vetor U, tá? Então, isso aqui é a norma de U ao quadrado, tá? Então, o produto escalar de U com U é a norma de U ao quadrado. Isso tudo a gente vai precisar na aula de hoje, tá? Acho que é só.
Muito bem. Agora, eu vou precisar lembrar algo para vocês, chamado de lei dos cossenos. Pode tirar a projeção, por favor? Já vai precisar lembrar disso, lei dos cossenos. Lei dos cossenos é algo que você estuda lá quando você está estudando trigonometria, lá no ensino fundamental, tá? Você estuda, eu acho que no 9º ano do ensino fundamental, e depois você vai estudar, talvez no 2º ano do médio, tá? Se você tem um triângulo, e esse triângulo, não vou te dar informações sobre os ângulos, tá? Eu só vou te dizer que tem um ângulo aqui, um ângulo alfa, tem esse tamanho aqui que eu vou chamar de A, esse tamanho aqui que eu vou chamar de B, esse tamanho aqui que eu vou chamar de C. A lei dos cossenos vai nos dizer o seguinte, que existe uma relação entre os lados e o ângulo, tá? Essa relação é o seguinte, que se você pegar o lado oposto ao ângulo que você quer pensar, se você pegar esse lado e elevar ao quadrado, ele é a mesma coisa que você pegar a soma dos catetos ao quadrado, os catetos que são adjacentes a esse ângulo, tá bom? Você pegou o lado oposto, agora você vai pegar os catetos adjacentes, tá? Então vai ficar b quadrado mais c quadrado. Aí vai ter que vir uma correção agora, tá? Se por acaso esse ângulo for um ângulo de 90 graus, acaba. Esse é o teorema de Pitágoras, tá? Mas se esse ângulo não é 90 graus, então tem uma correção aqui. Essa correção é menos 2 vezes o produto desses catetos vezes o cosseno desse ângulo, tá? Então, isso aqui é a lei dos cossenos, tá bom? Isso você estuda lá no ensino fundamental e no ensino médio também, tá ok? Se você não estudou isso, essa é a lei dos cossenos. Prazer, lei dos cossenos, vocês, lei dos cossenos, tá bom? Observa, se esse cara for 90 graus, você coloca 90 graus bem aqui, cosseno de 90 é 0, então essa parte vai embora, e sobra exatamente o teorema de Pitágoras, tá? Então é isso que a gente precisa hoje também. Agora eu vou considerar 2 vetores, considere 2 vetores em um mesmo espaço, os vetores U e V, tá? Eu quero pegar 2 vetores no mesmo espaço, afinal de contas eu não posso pegar um vetor em R2 e somar com um vetor que está lá em R5, não posso ficar fazendo isso, tem que estar sempre no mesmo espaço, tá? Então eu estou pegando 2 vetores no mesmo espaço. Suponha que eu tenho aqui o vetor U, eu tenho aqui o vetor V, tá? Você já sabe que eu posso colocar quaisquer 2 vetores que eu pego, eu sempre posso colocar eles iniciando no mesmo ponto, tá? Já que quando eu pego do pacote, eu verifico onde é que esse aqui inicia. Inicia no ponto 156. Não, eu queria que iniciasse no ponto 000. Então você vai naquele pacote e procura quem é o cara que inicia no 000. Sempre vai ter, tá? Então sempre vai existir isso. Então esse aqui, eu vou chamar esse aqui de vetor U, vou chamar esse aqui de vetor V, tá bom? E existe essa abertura aqui, tá? Essa abertura aqui, você pode pensar nessa abertura como sendo o seguinte: todo vetor, ele é como se ele estivesse sobre uma reta. Essa reta nós falamos que é a reta suporte, tá? E aqui também tem a reta suporte aqui. E da geometria básica você sabe que 2 retas, se elas não são paralelas, então elas são concorrentes, certo? Se elas são concorrentes, então elas dão origem a um certo ângulo, tá bom? Então esse mesmo ângulo que você enxerga na geometria básica é o mesmo ângulo que nós enxergamos em vetores. É esse mesmo ângulo, tá? O que eu quero fazer aqui é o seguinte: eu quero olhar, por exemplo, para esse vetor aqui. Esse vetor que sai de cá e vem para cá, tá?
Quem é esse vetor? Vamos pensar. O vetor U, ele sai desse ponto, que eu vou chamar de O aqui. Vou chamar isso aqui de P. Vou chamar isso aqui de Q. O vetor U, ele sai de O e vai até P. Tá? Quem seria o vetor que sai de P até O? Menos U, concorda? Tá? Então, se eu inverto o sentido aqui, mantenho a mesma direção e só vai mudar o sentido, mantém a mesma norma, então é o menos U que faz isso. Então, o menos U, ele é o vetor que sai de P e vai para O. E o U, ele é o vetor que sai de O e vai para P. Tudo bem? Tá? Então, olha, se o menos U é o cara que sai daqui e vem para cá, então você concorda que dá para eu somar o menos U com o V? Porque onde termina um, está iniciando o outro. Certo? Assim eu vou poder somar, tá? Então, note que podemos somar menos U com V, tá? E essa soma dá exatamente isso aqui. Concorda? Tá? Então, isso aqui, ele é o menos U mais V. Tá bom? Esse carinha aqui, menos U mais V. Só que como a soma de vetores ela é comutativa, então você pode dizer que isso aqui é V menos U. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Então, V menos 1 esse aqui. Muito bem. Agora eu vou olhar isso aqui como um triângulo. Tá? Vou pegar como um triângulo mesmo. Então, vou colocar aqui. Vou colocar aqui o ângulo alfa. Se eu estou olhando como triângulo, então eu tenho que olhar para os tamanhos dos vetores, concorda? Tá? E o que é o tamanho de um vetor? É a norma dele. Então, aqui eu vou ter que usar a norma do V menos U. Aqui eu vou ter que usar a norma de U. E aqui vou ter que usar a norma de V. Tudo bem? Aqui norma de U. E aqui norma de V. Tá? O meu intuito é conseguir ver os vetores e, a partir disso, conseguir determinar como é que eu faço para descobrir o ângulo entre eles. É isso que eu quero fazer agora. Tá? Então, olha, olhando para isso agora eu tenho um triângulo mesmo da geometria. Se eu estou na geometria, então eu posso aplicar a lei dos cossenos. Tá? Posso aplicar facilmente a lei dos cossenos. Então, vamos fazer isso. Então, aplicando aqui a lei dos cossenos, como é que vai ficar? O quadrado desse aqui, então, é V menos U ao quadrado é igual ao quadrado desse. Aqui eu não vou ter espaço para isso. Deixa eu fazer lá do outro lado. Então vai ficar assim, ó, o quadrado dessa norma, eu coloquei V menos U. O quadrado disso é igual o quadrado de V, da norma do V, mais o quadrado da norma do U, menos 2 vezes a norma do V, vezes a norma do U, vezes o cosseno do ângulo, que eu estou chamando de alfa. Tá bom? Nosso intuito é saber quem é esse alfa. Como é que eu faço para calcular esse alfa? Tá? Muito bem. Tem isso aí. O que é? Você concorda que a diferença de vetores dá um vetor, certo? Tá bom? O que é a norma ao quadrado de um vetor? É o produto interno desse vetor com ele mesmo. Tudo bem?
Então pronto, então isso aqui é V menos U, produto interno de V menos U. Isso aqui é igual, mesma coisa aqui. Aqui vai ficar V vezes V, tá? Aqui vai ficar U vezes U. Menos, e esse cara aqui eu vou deixar. Tá? Aqui eu vou fazer a distributiva do produto interno. Tá? Vai ficar V com V. Esse com esse vai ficar menos, vai ficar V com U. Esse vai ficar menos U com V. E esse com esse vai ficar mais U com U. Isso é igual V com V mais U com U menos 2 vezes cosseno de alfa. Se eu perder alguma coisa, me avisa. Agora, eu tenho V com V aqui, isso dá um número real, certo? V com V dá o mesmo número real, eles estão em lados opostos, posso cancelar. Tá? Eu tenho U com U aqui, que dá um número real, e aqui também U com U, que também dá um número real. Posso cancelar. Tá? Agora, você concorda que V com U é a mesma coisa que U com V? Não é a mesma coisa? Porque já que o produto é comutativo, né? Então, esse com esse são iguais. Então, vai dar menos 2 vezes ele. Tá? Então, esse aqui vai ficar igual menos 2 vezes o produto interno com V igual a menos 2 vezes cosseno de alfa, tá? Olha, tem um menos 2 aqui, tem um menos 2 aqui, tá bom? Eu estou assumindo que os vetores U e V, esses vetores aqui, eles são não nulos, tá? Se for nulo, é outra coisa, mas são não nulos. Estou assumindo não nulo, então a norma de V é diferente de 0, a norma de U é diferente de 0. Posso pegar esses dois caras e passar dividindo, tá? São números reais, não esqueçam. Se fosse vetor, não faz sentido passar vetor dividindo, tá? Aqui é número real, aqui é número real. Então vai ficar vetor U escalar com vetor V, dá um número real. Certo? Dividido a norma de V vezes a norma de U. Isso aqui é igual ao cosseno de alfa. O que é mesmo que eu quero? Eu quero determinar o ângulo. Que ângulo? O ângulo alfa. Como é que eu faço agora para determinar o alfa? Uso o arccosseno, tá? Então o alfa nada mais é do que o arccosseno do que? Do produto escalar de U com V dividido pelo produto das normas. Pronto. É assim que eu consigo determinar o ângulo entre dois vetores. Ficou claro? Tá? Então, tem dois vetores, quer descobrir o ângulo entre eles, a conta é essa. Faz o produto escalar, determina as normas deles e depois você calcula o arccosseno. Tá? Claro que pode ser que apareça um número estranho aqui, ruim de você saber o ângulo. Então a sua resposta vai ser arccosseno desse número. E acaba. Tá? A menos que você tenha acesso a uma calculadora ou computador que vai te dizer exatamente qual é o ângulo. Agora, eu vou querer fazer o seguinte. Eu vou olhar para R3, eu vou colocar em R2 para ser mais simples de enxergar, tá? Mas isso serve para qualquer espaço. Vamos olhar em R2. Eu vou pegar U e V em R2. Vetores não nulos, tá? Vou pegar um cara aqui. Esse aqui é o meu vetor U. Tá bom? Esse vetor U,
eu quero que ele seja assim, ele seja um x e um y, tá? Então ele tem aqui o x e tem aqui o y, tá bom? Suponha que eu tenha aqui o meu ângulo alfa, tá? Será que eu consigo escrever esse vetor u de outra forma? De outra forma, ao invés de eu escrever xy, será que dá para a gente pensar em outra coisa? Vamos pensar. Olha, esse tamanho, isso aqui é um tamanho, certo? Tamanho x. Esse aqui é o meu vetor u, mas ao invés de olhar vetor u, eu posso olhar tamanho do vetor u. Tudo bem? Então, eu olhando como tamanho do vetor u, então eu posso pensar cateto adjacente por hipotenusa, que isso é cosseno. Então, eu vou fazer assim, ó, cosseno de alfa é igual a x sobre quem? A norma do u. Então, isso significa que o x é igual à norma de u vezes o cosseno do ângulo, tá? Então, eu posso olhar a primeira entrada do vetor u como sendo a norma do u vezes o cosseno do alfa, tá? E, da mesma forma, eu posso pensar no seno, né? Então, seno de alfa é o cateto oposto, que é o y, dividido pela norma. Então, isso aqui vai ficar y igual a norma de u vezes o seno de alfa, tá? Então, de agora em diante, ou você enxerga u dessa forma, xy, ou você enxerga u como sendo norma de u cosseno alfa, norma de u seno alfa. Tudo bem? Você pode enxergar assim, tá? Já que eu posso enxergar assim, então você pode querer fazer o que seria, por exemplo, deixa eu ver qual é, que eu vou pegar aqui. Tá. Se eu fosse fazer então o que é u vezes v, tá? O que é u vezes v? O que você pode fazer? Como vocês fariam? Você pode fazer a mesma coisa para o v. Você pega o v tu vai pensar o quê? Módulo de v vezes o cosseno de quem? De quem? Esse ângulo eu estou pensando para quem? Estou pensando para cá. Em relação a esse. Tá? Então você vai pensar em um outro ângulo aqui. Tu não pode colocar o mesmo alfa. Certo? Tem que pensar num outro ângulo, que seria o teu ângulo beta. Só que esse ângulo beta é o ângulo referente ao vetor v e não ao vetor u. Tudo bem? Ficou claro? Tá? E você escreve da mesma forma. O v vezes o seno do beta. Opa, beta. Tudo bem? Tá? E você vai fazer as devidas manipulações, tá bom? Então, o que é que eu estou tentando fazer aqui com vocês? Que vai ter uma hora em que você vai conseguir trabalhar perfeitamente usando só isso, mas vai ter uma hora que você vai querer usar isso, tá? Observa que usar isto aqui é ficar pensando no tamanho do vetor e no ângulo que ele tem de abertura com um certo eixo. Observa que eu estou olhando sempre para esse eixo aqui, ó. Para esse eixo X. Esse é o nosso eixo norteador aqui, tá? Eu estou olhando para ele. Daqui a pouco, o que é que a gente vai querer fazer? Pergunta que eu te faço. Qual o tamanho deve ter o eixo na hora de você fazer um desenho? Qual o tamanho deve ter o eixo?
os eixos x, y, z, qual tamanho deve ter? Vocês nunca se perguntaram? Vocês não acham que ele tem que ser infinito? Mas a gente desenha infinito? Não. Então a gente só precisa ter uma coisa que vai nos nortear isso, tá? Que vai nos dizer. A gente só precisa, na verdade, de uma direção, certo? Só de uma direção e de um sentido. É isso que a gente precisa. O tamanho a gente não fica ligando, concorda? Porque tu pode fazer um desenho pequeno, um desenho maior, tá? Mas a gente pode estabelecer um tamanho padrão. Se vocês fossem estabelecer um tamanho padrão, que tamanho vocês estabeleceriam? Que tamanho? Tamanho? Tamanho 1. Parece bem natural estabelecer o tamanho 1, né? E realmente é bem natural estabelecer tamanho 1, porque daqui a pouco a gente vai querer estabelecer algumas coisinhas. Esses carinhas, que a gente vai chamar de IJK. E a gente pode estabelecer outras letras também, tá? O que eu quero dizer para vocês? Que uma hora eu vou olhar o vetor assim, como XY. Outra hora eu vou olhar o vetor assim, como norma do vetor vezes o cosseno do ângulo, norma do vetor vezes o seno do ângulo. E outra hora eu não vou querer olhar de nenhuma das duas formas. Eu vou querer olhar eles presos a uma certa relação. Que relação vai ser essa? Vai ser a seguinte. Vou pegar o mesmo vetor U, que é XY, tá? E vou fazer algumas manipulações. Vou fazer assim, ó. Vê se você concorda. Isso aqui é a mesma coisa? Sim ou não? Então, eu estou pegando um vetor que a segunda entrada é nula e um vetor que a primeira entrada é nula. Quando eu somo esses dois vetores, dá exatamente o vetor U. Tá? Já que x e y são números reais, e nós sabemos propriedades que eu posso fazer a multiplicação de um número real por um vetor, então eu posso fazer o seguinte, ó. Posso fazer isso aqui. X vezes fazer essa multiplicação. Tudo bem? Tá? Então eu estou pegando x vezes esse vetor, y vezes esse vetor. Tá? Te pergunto, qual é a norma desse vetor? 1. E a norma desse? Também é 1. Tá? Esse cara vai receber um nome especial. Esse vai ser o vetor I. E esse vai ser o meu vetor J. Então, de agora em diante, eu posso enxergar o meu vetor U não mais assim e não mais assim. Eu posso enxergar o meu vetor U simplesmente como xi mais yj. Esse aqui é a mesma coisa. Tudo bem? Você tem que enxergar que isso aqui significa que a primeira entrada do vetor é x, a segunda entrada do vetor é y. Tá? Tudo bem? Muito bem. E esses vetores I e J, eles têm umas coisas bem interessantes. Primeiro, a gente já sabe que eles são unitários. Unitários no sentido de que a norma deles é 1. Mas e se por acaso eu quisesse fazer o seguinte? I produto escalar com J. Quanto você acha que dá? I produto escalar com J. Quem é o I? O I é esse cara. O J é esse. Quando eu faço produto escalar deles, tem que ser a primeira entrada vezes a primeira entrada, que vai dar 0, mais a segunda entrada vezes a segunda entrada, que vai dar 0. Ok? Tá? Então isso aqui está dando 0. Ok? Se eu quisesse sair do R2, agora eu vou querer ir para o R3.
Vou para o R3. Quem você acha que eu vou chamar lá para ser o meu vetor I? Como vocês diriam? 1, 0, 0. Quem seria o meu vetor J? 0, 1, 0. E quem seria o meu vetor K? 0, 0, 1. Quanto você acha que é o produto escalar de I com J? De J com K? De K com I? Ah, legal, né? Vamos retornar para R2. E eu quero que você me diga agora, em R2, onde está o vetor I e onde está o vetor J. Vamos lá. O I, eu já sei que é 1, 0. O J, eu já sei que é 0, 1. Onde está o vetor I? Onde? No eixo X, qual é o tamanho dele? 1. Então eu posso iniciar ele na origem e levar até o tamanho 1. Esse aqui é o meu vetor I. Tá bom? Onde está o vetor J? Está no eixo Y, também tamanho unitário. Esse aqui é o J. Tudo bem? Agora vamos pensar o seguinte. Qualquer vetor que está em cima do eixo X, qualquer vetor, você concorda que ele é um múltiplo do I? Basta eu fazer, por exemplo, alfa vezes I, desde que esse alfa seja um número real. E eu vou conseguir chegar no cara. Tá? Eu posso diminuir o tamanho de I ou eu posso aumentar o tamanho de I. Mas e se por acaso o cara estivesse para cá, o que eu tinha que fazer? Eu mudo o sinal do alfa. Basta pegar um alfa negativo que eu vou mudar o sentido do I. Tudo bem? Então você concorda que o I ele consegue gerar toda a reta? Sim ou não? Então o I, o vetor I consegue gerar todo o eixo, eu vou colocar assim, todo o eixo X. Tá bom? E o vetor J consegue gerar quem? Todo o eixo Y. E pelo que eu escrevi aqui, eu não disse para ti quem era o vetor U. Eu só coloquei assim, ó, XY. Joguei. XY. Então quer dizer que pode ser qualquer vetor no R2, concorda? Qualquer vetor no R2, eu estou conseguindo escrever ele de uma forma que dependa de I e J. Ok? E isso é para todo vetor do R2. Eu posso fazer a mesma brincadeira para o R3. Qualquer vetor do R3, eu vou conseguir escrever como uma coisa que depende de I, depende de J e depende de K. Então, quer dizer que esses vetores, eles são suficientes para gerar o espaço. Ok? Aqui eu precisei de 2 vetores para gerar todo o R2. No R3, eu vou precisar de 3 vetores, que vai gerar todo o R3. Essa característica nós chamamos, dizemos que esse conjunto A aqui, que eu vou chamar de IJ, é a base canônica do R2. Tá bom? Porque ele consegue gerar todo o R2. Qualquer vetor do R2 você consegue escrever
como uma relação que envolve I e J. Tá? Qualquer vetor da R2. Eu não usei ainda uma expressão para vocês, que para quem já estudou física, ou estudou álgebra linear, ou estudou geometria analítica, a expressão para isso é: o vetor U consegue ser escrito como combinação linear de I e J. Tá? Eu só preciso de alguns coeficientes adequados para fazer essa combinação linear. Tudo bem? Tá? Então pronto. Então, só preciso de dois vetores para gerarem o R3. O R2 para o R3. Para o R3. Aí, alguns livros vão chamar de I, J, outros livros vão chamar de E. Porque aí vai colocar um índice, porque você pode estar no R3, R4, R5, R6, então eles preferem escrever assim. Para alguns livros vão escrever assim, ó, EI, tá? Onde o EI, com esse I sendo 1, 2 ou 3, se for E1, então ele vai ser 1, 0, 0, se for E2, vai ser 0, 1, 0, e se for E3, vai ser 0, 0, 1. Nota que todos esses três vetores, eles são, quando você faz o produto escalar entre eles, sempre dá 0, e a norma deles é 1. Eles têm tamanho 1. Eles conseguem também gerar todo o R3. Tá? A gente já começa a escrever EI, porque vai chegar uma hora que a gente vai querer ir para o R4, para o R5, então não vai ter muita letra para a gente ficar colocando I, J, K, e é melhor a gente colocar logo um índice numérico aqui embaixo, que fica mais fácil para identificar as coisas. Tá? Então, esse conjunto aqui, esse conjunto B, que eu estou chamando de E1, E2 e E3, a gente vai chamar de base canônica do R3. Tá bom? Ficou claro? Tá? Então esse vai ser a base canônica do R3. Tá? Muito bem. Fica como dever para vocês tentarem enxergar. Projeta lá o slide, por favor. Tentar enxergar a outra forma do produto escalar. A outra forma do produto escalar, que se você tem os vetores U e V, e eles precisam ser vetores não nulos, tá? Se você tem U e V, então o produto escalar entre eles dá a norma do U vezes a norma do V vezes o cosseno formado entre eles, tá? O que nós fizemos hoje, você já consegue deduzir isso aqui, tá? Tenta fazer isso. Tenta. Então você tem, se você tem essa relação que o produto escalar, ele pode ser visto como o produto entre as normas vezes o cosseno do ângulo, se os dois vetores são não nulos, esse número, ele é o quê? É um número positivo, concorda? Porque a norma sempre te dá um número positivo, certo? E esse aqui também é um número positivo. Produtos de positivos é o quê? É positivo, tá? Agora, e esse cosseno? E esse cosseno? E aí? E qual é a relação? Exato. Então, qual é o seu nome? Rodrigo. Rodrigo está falando para a gente o seguinte, que a definição de ângulo entre vetores sempre se pensa no ângulo mínimo formado entre os vetores. Tá? Então, se você está, por exemplo, no R2, que é mais fácil de enxergar, se você tem dois vetores no R2, então o que é que tu vai ter? O máximo que pode acontecer é os dois vetores estarem na mesma reta
e apontando em sentidos opostos. O máximo que pode acontecer é isso. Se acontecer isso, então o ângulo vai ser quanto? 180. Tá? Se os dois estiverem na mesma reta, apontando no mesmo sentido, o ângulo vai ser quanto? 0. Não existe um ângulo menor do que isso. Tá? Porque a gente sempre vai medir a coisa positiva. A gente não vai medir para o lado negativo. Sempre vai ser a coisa positiva. Tudo bem? Então o ângulo ele vai sair de 0 até o máximo de 180. Isso é o máximo que vai acontecer. Agora vamos lembrar lá da trigonometria básica. Gráfico da função cosseno. Como é o gráfico da função cosseno? De 0 até 180. Como é o sinal do cosseno? Ele vai mudar lá, né? No 90 vai dar o quê? Vai dar 0. No 90 vai dar 0. É o único momento que vai dar 0, certo? Quando der 90. Tudo bem? Em outros lugares vai dar de 1 até menos 1. Tudo bem? De 0 a 180. Então quer dizer, vamos tentar pensar aqui. Pensa no ciclo trigonométrico, tá? O cosseno está bem aqui, ok? Se o ângulo pode ser tudo isso aqui, então quer dizer que ele pode sair de 1 até menos 1. Só existe um momento que ele vai anular. Esse momento é aqui. Certo? Quando der 90 graus. Então, quando eu tiver um ângulo de 90 graus, quando tem um ângulo de 90 graus, isso vai dar 0. O cosseno. Cosseno de 90 deu 0. Então, quer dizer que o produto escalar dos caras vai dar quanto? 0. Olha a conclusão que a gente chega. Então, se os vetores U e V forem perpendiculares ou ortogonais, tá? Ou seja, o ângulo entre eles seja 90 graus, então o produto escalar entre eles, esse produto dá 0. Deu para entender? Então, se você tem dois vetores que o produto dá 0, então são ortogonais. Se são ortogonais, o produto deles dá 0. Ok? Eu estou pegando vetores não nulos. Ficou claro isso? Tá? Muito bem. Você vai precisar disso na sua prova, viu? Vamos lá. Exemplo 1. Considere esses dois vetores. Calcule o valor do ângulo entre esses vetores. Tá aí dois vetores. Joguei aí para vocês. Vetor 1, 2, 0. Vetor U, que ele é 1, 2, 0. E o vetor V, ele é 1, 2, raiz de 15. Esses dois vetores. Vamos lá. Pode projetar aqui, por favor. Tem esses dois vetores. Eu peço para você calcular o ângulo entre eles. O que é que você tem que fazer? O que você tem que fazer é lembrar desta relação. É isso que você precisa fazer. Olha para essa relação. Tá? Então, o primeiro passo que tu vais fazer é calcular o produto escalar desses dois vetores. Tá? Calcula o produto escalar, então. Produto escalar de U com V. Eu sei que o produto escalar é um número real. Primeira entrada com a primeira entrada. Mais. Segunda entrada com a segunda entrada. 4. Terceira entrada com terceira entrada dá 0. Então isso aqui deu 5. O produto escalar deu 5. Qual é a primeira conclusão que eu chego? Não são perpendiculares. Primeira coisa é essa. Ufa, não são perpendiculares. Então eu tenho que continuar fazendo conta. Qual é a próxima conta que tu tens que fazer? Calcular a norma do U, depois a norma do V. Norma do U é a raiz quadrada do quadrado das suas entradas, certo? Quadrado desse dá 1, mais quadrado desse dá 4 e desse dá 0. Então esse aqui vai ficar a raiz de 5. Vamos para o outro.
Norma do V. Raiz quadrado desse dá 1. Quadrado desse dá 4. Quadrado desse dá 15. Então essa raiz vai dar raiz de 20. Certo? Pronto, tu já tens os 3 números necessários para tu fazeres essa conta. Então, qual é a conta? Produto escalar de U com V é igual a norma de U vezes a norma do V vezes o cosseno do ângulo. Esse produto escalar eu já fiz a conta. Esse produto escalar deu 5. Essa norma já fiz a conta. Deu raiz de 5. Essa norma já fiz a conta. Deu raiz de 20 vezes o cosseno. Tá? Quanto é raiz de 5 vezes raiz de 20? Raiz de 100. Quanto é a raiz de 100? 10. Então isso aqui dá 10. O 10 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar 5 dividido por 10, que dá meio. Então isso aqui deu meio. Esse é o valor do cosseno. Qual é o ângulo que o cosseno dá meio? Quanto? 60. Então esse alfa é 60 graus. Acabou. Ok? Facinho, né? Não é facinho? Só treinar. Mais fácil que calcular a derivada. Próximo. Considerando esses 2 vetores, calcule o valor do ângulo entre esses vetores. Vamos ver se você vai querer fazer conta ou se você vai querer ser esperto. Vamos tentar fazer desenho primeiro? O problema diz para você calcular o ângulo entre os vetores. Ele não te disse como. Ele não falou, obrigatoriamente tem que ser feito assim. Ele falou, calcula o ângulo, tá? Então vai lá, você faz o seguinte. Os vetores, projeta lá, por favor, só para ver quais são os vetores. O vetor U, projeta lá. O vetor U é 3, 0. E o vetor V é 3, 3. Tá, obrigado. Ó, vetor U, 3, 0. Onde é que está esse vetor? No eixo X. É só eu medir o tamanho 3, certo? Então eu vou supor que seja bem aqui o tamanho 3. Então é esse vetor aqui. Tá bom? Esse aqui é o vetor U. O vetor V, 3, 3. Está onde? Ele está 3 aqui, né? Aí você mede 3 aqui, tem 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bem aqui. Vou ligar esses carinhas aqui. Não tem que ser aqui no 3? Então é esse cara bem aqui, né? A pergunta é: quanto é esse ângulo? É quanto? 45. Por que 45? Porque os catetos são iguais, né? Aqui é 3, aqui é 3. Então isso é um triângulo o quê? Isósceles. Triângulo isósceles, os ângulos têm que ser igual. Acabou. Pronto. Olha, resolvi com o 7º ano, resolvi o problema. De cálculo 2, acabou. Pronto. Outra coisa que você pode fazer, usando geometria, o que mais? Esse vetor, ele é o quê? Ele não é a BC3 aqui? Ele é a BC3, ele está em cima do gráfico da função identidade. Pronto, então se é a BC3 tem que cortar o ângulo de 90 graus no meio. Tu pode justificar dessa forma, desde que esteja certo, né? Não vai inventar na hora também. Então pronto, 45 graus. Ou se tu quiseres, faz o processo todo. Faz o produto escalar entre os dois, calcula a norma do primeiro, a norma do segundo, passa dividindo e você vai descobrir quanto é o ângulo. Ok? Muito bem. Vamos lá.
Então, essa consequência que eu comentei para vocês, se você tem dois vetores que o produto escalar deles dá zero, então o ângulo é 90 graus, tá? Agora, vamos ver essas situações. Verifique se os vetores U e V são perpendiculares. Imagina se cai isso na tua prova. Os vetores que o professor Leão te deu são perpendiculares? Você olha e diz, claro que é, ou claro que não é. Você tem que fazer de cabeça a coisa. Vamos lá. Primeiro, não pega a caneta, só olha lá para o slide. O que tu tens que fazer? Faz o produto escalar. E se for zero, não é igual a zero. Se for zero, é perpendicular. Se não for zero, qual é a tua resposta? Não é perpendicular. Entendeu? Ele está pedindo para você verificar se eles são perpendiculares. Então você faz o produto escalar entre eles. Vamos lá. U com V. 4 vezes 1 é 4. Memoriza isso. Menos 2 vezes 5. Menos 10. Menos 10 com os 4 dá menos 6, né? Vamos lá. 3 vezes 2, 6 com menos 6, perpendicular. Acabou. Tem como zerar a prova? Não tem como zerar. É capaz de você entregar a prova em branco ainda. Aí quando tiver olhar, ele não fez nada. Aí o cara diz, não, eu mandei um áudio com as respostas. Né? Item 2, não inventa história. Item 2, 9 vezes menos 2 dá quanto? Menos 18. 3 vezes 6, 18. 18 com menos 18 é perpendicular. Acabou. Nunca, eu disse para vocês, cálculo 2 é fácil. 3, item 3. Olha lá como eu te dei o vetor agora. 3i menos j mais 3k. E v, 5i mais 5j, aliás, mais 9j menos 2k. Como é que eu sei se eles são perpendiculares? Eu tenho que pegar o coeficiente do i, multiplicar o coeficiente do i. Depois somar o coeficiente do j com o coeficiente do j. Depois somar o coeficiente do k com o coeficiente do k. Então vamos lá. 3 vezes 5, 15. Guarda aí. Menos 1 vezes 9. Menos 9. Com esse 15 lá já fica só 6. 3 vezes menos 2, menos 6. O negócio foi feito para dar certo. Ó. 0. Então são perpendiculares. Última. Olha, se ele colocou C ali, é porque não é 0. Porque se fosse 0, teria colocado 0 e não C. Ok? Então, vamos lá. C. Me diz, é perpendicular ou não? Sim ou não? C vezes C é quanto? C ao quadrado. C vezes 0, 0. C vezes menos C, menos C ao quadrado. C quadrado com menos C quadrado dá 0. Então é perpendicular. Então nota que se você tiver vetores com essas características, eles são perpendiculares. Tá? E a gente insiste muito em perpendicularidade, porque é isso que nós vamos querer fazer no futuro. No futuro, daqui a algumas semanas. Nós vamos ter vetores que vão estar sobre as superfícies, e esses vetores vão estar vindo das derivadas parciais, tá? Que derivadas em relação a algum eixo, tá bom? Esses vetores vão estar em cima das superfícies e depois a gente vai querer fazer uma operação entre esses dois vetores que vai dar origem a um terceiro vetor. E esse terceiro vetor, ele é perpendicular aos dois vetores iniciais. E isso, ele nos dá umas informações incríveis. É a partir daí que a gente vai atrás daquilo. Lembra lá em cálculo 1, quando nós fizemos a reta tangente? Lembra que a gente estava sempre à procura das retas tangentes, os gráficos das funções? Aqui a gente não quer reta tangente. Aqui a gente quer plano tangente. E quem vai me dizer quem é o plano tangente é esse vetor perpendicular que vai surgir. Não entendeu? E ele vai se originar a partir de um produto vetorial, de dois vetores tangentes, bonitão, né? Tá bonitão. Então, aprendam bem perpendicularidade, porque eu não vou poder voltar nisso depois. Vocês precisam estar bem fixados essas ideias, tá? Vamos lá. Item 2. Agora imagina, segunda questão. Tu presta atenção na segunda. Tu sabe, quando eu pergunto isso, tu sabe que tem segredo por trás, né? Então, presta atenção na segunda. Olha,
calcule o valor de A de modo que os vetores sejam perpendiculares. Ah, esse não chegou nem o Natal ainda. Olha aí. Vetor U é igual a 5 menos 3. E vetor V igual a 2. Olha o que ele está dizendo para você. Ele está dizendo assim, ó, quem é esse A para que esses dois vetores sejam perpendiculares? Eu já estou dizendo que eu quero que eles sejam perpendiculares. Se eu quero isso, eu estou dizendo que isso aqui acontece, ó. O produto escalar dos dois, isso dá 0. Eu estou dizendo que já acontece isso, tá? Eu só quero saber quem é esse cara. Então eu tenho que fazer 5 vezes A mais menos 3 vezes o 2. E isso tem que dar 0. Tá bom? Olha, isso aqui não vai dar menos 6? Passa para o outro lado e fica 6 positivo. Então vai ficar aqui 5A igual a 6. Então esse A é igual a 6 sobre 5. Pronto. Então o A tem que ser 6 sobre 5. Se ele for 6 sobre 5, então esses dois vetores são perpendiculares. Ficou claro isso? Tá? Pronto. Então você pode sim não saber algumas entradas do vetor, mas através de alguma condição que você impôs para ele, você determinar essas outras entradas. Tá? Muito bem. Então, proposição. Os vetores U e V são paralelos se e somente se existe uma constante que faz com que um seja igual ao outro. Tá? Que foi o que eu mencionei agora há pouco para vocês sobre os vetores I, J e K. Essas demonstrações a gente não vai ficar fazendo, tá? São bem bobinhas hoje. Então, ó, se eu disser para você que U é paralelo a V, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que existe um alfa real, tal que esse U é igual a alfa vezes V. É isso que eu quero dizer que dois vetores são paralelos. Tá bom? É só isso. Tá? Em outras palavras, eu posso ter um vetor aqui pequenininho e posso ter um vetor grandão em algum outro lugar. Tá? Então, como é que eu sei se esses dois vetores são paralelos? Primeiro, eu tenho que me perguntar o seguinte: eu consigo colocar esses dois vetores em uma mesma reta suporte? Eu posso pegar esse e trazer para uma reta aqui? Posso pegar esse e trazer para a mesma reta? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Tá? Então, está na mesma reta, acabou o problema. Então, eles estão na mesma reta suporte, terminou. Tá? Uma outra técnica que você pode fazer existe algum número real que eu multiplicando esse vetor pequenininho, eu consigo aumentar ele de forma que ele fique idêntico ao vetor maior? Que é o que eu acabei de escrever aqui. Se você consegue fazer isso, pronto, acabou. Esses dois vetores são paralelos. Tudo bem? Então, é muito mais fácil você fazer isso do que você procurar se existe uma reta suporte. Às vezes, achar a reta suporte é um pouco mais trabalhoso, tá? Mas fazer isso aqui é muito mais fácil. Tá bom? Então, vamos tentar enxergar, olhando para os vetores, se eles são paralelos. Ah, que pena, eu coloquei a resposta aqui, não deveria. Vetor U e V, vetor 1, 4 e vetor 3, 12, são paralelos? Bem, são, porque se eu pegar o vetor U e multiplicar por 3, vai dar exatamente o vetor V. Tá? Ou você pode inverter. Eu posso pegar o vetor V e multiplicar ele por 1/3. Se eu multiplicar por 1/3, vai dar o vetor U. Então, eles são paralelos. Tá? Oi? Não entendi essa pergunta. Não, eu não posso fazer isso. Existe coisas que eu posso fazer em números reais que eu não posso fazer em vetores.
Não existe a operação pegar esse vetor e passar ele dividindo. Não existe essa operação, tá? As operações que existem são produto escalar, produto por um escalar, que é isso aqui, e existe produto vetorial. E existe também produto misto, que tu vai utilizar os dois ao mesmo tempo. Mas não existe essa possibilidade de eu pegar esse vetor e passar ele para cá dividindo. Eu posso pegar esse cara, que é um número real, e passar para cá ele dividindo. Isso eu posso, porque ele é um número real. Tá? Eu poderia multiplicar os dois lados, por exemplo, por 1 sobre alfa. Tá bom? Isso eu posso, porque em número real existe essa propriedade. Mas em vetores não. Tá bom? Muito bem. Então, o item 3, projeta lá. O item 3 eu estou dizendo que eles não são paralelos. Alguém me garante por que não são paralelos esses dois vetores? Por que não são paralelos? Me dá um exemplo assim, ó, por causa disso. Me dá um exemplo. Não há número real que me multiplique um que chegue igual ao outro. Me dá um número real então aí que você diz que não dá para dar certo. Não pode ser um número qualquer. Vai. Lembre-se, o que eu disse para vocês, tem que existir um número real que eu multiplique todas as entradas do vetor, que transforme ele no outro vetor. Tá? Então, me diz um cara aí que faz com que isso não funcione. Vai. O 3. Tá? Porque para eu sair do U e chegar no V, a primeira entrada não está 1 e a primeira entrada do outro não está 3. Então a única forma de fazer essa transformação é fazer com que eu multiplique a primeira entrada por 3. Multiplicando a primeira entrada por 3, vai dar 3. Ótimo. Mas eu tenho que multiplicar por 3 todas as entradas. Quando eu multiplicar a segunda entrada, 3 vezes 3 vai dar 9. Mas a segunda entrada lá é 5. Ok? Então pronto, então não tem como ser paralelas porque essa constante não vai ser a mesma, tá? Muito bem. Agora, determine o valor das constantes A e B de modo que esses vetores são paralelos. E aí? Quem é A, quem é B, de forma que esses dois vetores são paralelos? Deixa eu pegar aqui o vetor U. O vetor U, ele é 4, 1, 3. E o vetor V é 6AB. Quem é A e B para que sejam paralelos? Me digam. Eu já estou dizendo para vocês que esses dois vetores são paralelos. Eu já estou afirmando isso. Então me diz, quem é o A, quem é o B, para que realmente isso aconteça? Qual é a técnica que vocês estão usando? Qual é a tática? Vai. Mas você está fazendo um processo diferente. Um processo natural. Não está errado o que você está fazendo. É um processo natural. O que você tem que fazer para sair desse vetor e chegar nesse? Você não tem que descobrir uma constante? Você tem que descobrir uma constante de forma que essa constante, quando eu multiplico pelo 4, ela dê 6. Quem é essa constante? Então, eu não sei, suponha que eu não sei essa constante. Não sei quem é essa constante, mas eu sei que quando eu pegar essa constante e multiplicar por U, tem que acontecer o vetor V, certo? É isso que tem que acontecer, tá? Como eu tenho que fazer isso em cada entrada, então vamos fazer uma por uma. Então vamos lá. Eu tenho que pegar o 4, eu tenho que multiplicar isso por alfa, e isso tem que dar o 6, certo? Não é isso? Pego o 4, multiplico por alfa, tem que dar 6. Passo o 4 dividindo, então esse alfa é 3 sobre 2. Tá bom? Já sei que o alfa tem que ser isso, obrigatoriamente. Tá? Se o alfa tem que ser 3 sobre 2,
E eu tenho que fazer alfa vezes U. Então, alfa vezes 1, o alfa é 3 sobre 2. 3 sobre 2 vezes 1 vai dar 3 sobre 2. Então, o A tem que ser 3 sobre 2. Certo? Tudo bem? Agora eu tenho que pegar esse alfa e multiplicar por U. Só que agora eu tenho que multiplicar a terceira entrada. 3 sobre 2 vezes 3 dá quanto? Dá 9 sobre 2. Então, o B tem que ser 9 sobre 2. E acabou. Ficou claro? Por mais que vetores, você pode pensar assim, mas poderia dar um monte de respostas, né? Não. Só essa. Só essa a resposta. Porque você fixou as coisas aqui, ó. Quando você sabe quem são os números aqui, a tua resposta é única. Não existe uma outra possibilidade. Só existe um vetor que responde o problema. E é esse vetor. Não tem outro. Tá? Muito bem. Então, aí os vetores da base canônica que eu já apresentei para vocês. O vetor I e o vetor J. Tá? Esses são os vetores da base canônica de R3. Tá? O IJK, ou você pode chamar de E1, E2, E3, tá bom? E agora vamos pensar em direção no plano, tá? Eu nem acredito, vai dar tempo de falar de dicas da prova. Eu acho que vai dar tempo de deixar 15 ou 20 minutos para dicas da prova. Quanto tempo tem? 30. Tá, deixa eu ver o que é que ainda falta para eu ver. Tá. Tá, esse aqui não precisa. Vai faltar uns 15 minutos para a dica da prova. Vamos lá. Direção. Olha só. Para a gente, direção no R2 vai ser o seguinte. Sempre você vai olhar para o eixo X. Vai ser suficiente você fazer isso. Olhar para o eixo X e medir o ângulo entre o eixo X e o seu vetor. Basta isso. Isso é suficiente para você determinar a direção. Qualquer direção no R2. Lembre-se, a direção, o que determina é a reta suporte. Certo? Então é isso que determina. Então vamos pensar aqui. Vamos olhar aqui. O eixo X, o eixo Y. Suponha que você tenha um vetor aqui. Suponha que você tenha esse vetor, tá? Aí tu quer saber qual é a direção desse vetor. O que você tem que fazer? Primeira coisa, pega um representante desse cara que começa na origem. É isso que você tem que fazer. Então pega um representante dele, que existe, sempre existe, e coloca aqui na origem, tá? Tá aí o representante dele. E o que você faz? O próximo passo é medir esse ângulo. Tá? Só que nós sabemos que medir ângulo, sempre você precisa de dois vetores, certo? Lembra que a gente viu que é o ar cosseno do produto escalar dos dois vetores dividido pelo produto das normas dos dois vetores. Tá? Então, quem seriam os dois vetores então? Se esse aqui for o vetor U, e esse aqui é um representante do vetor U, como é que eu vou determinar esse ângulo então? Você quer pegar o contrário dele? Tu quer assim? Não, faz isso não. Pega o I. Faz isso que você falou? Fala mais alto. Então. Exato. Mas quem é esse cara bonitinho do eixo X?
É o I. Então você olha para o I. Tá bom? Olhar para o I é a melhor coisa que você pode fazer na vida. Por que é a melhor coisa que você pode fazer? Porque, pensa comigo. Essa expressão, a melhor coisa que você pode fazer na vida, é horrível, né? Aqui, ó. O que você tem lá para achar o ângulo? É o arquicosseno do produto escalar, não é isso? Dividido pelo produto das normas, certo? Acho que era isso. Tá. Então, esse que é o ângulo. Tá bom? Esse que é o ângulo. Então, vamos pensar. Se esse aqui é o vetor U. Tá aqui o U. Tá aqui o que é do U. Tá? Agora, se você escolhe esse V como sendo o I, quando você faz o produto escalar dos dois, todas as entradas do I são 0. Só a primeira, que é 1. Eu estou falando todas são 0 porque eu poderia estar no R2, no R3, no R4, no R5, tá? Então, o cara que você vai escolher aqui no eixo é um cara que ele tem uma entrada que é 1, as outras todas são 0. Então vai ser 1 vezes a entrada daqui correspondente. Então vai sobrar só uma entrada para você fazer conta. Que não faz conta nenhuma, porque vezes 1 é a própria entrada, certo? E bem aqui, seria a norma desse vetor? A norma desse vetor é quanto? É 1. Entenderam? Então a norma dele é 1, não vai atrapalhar nada aqui na conta. Então facilita muito na hora de você fazer a conta. Por isso que a melhor escolha é escolher o I. Tá? Então é suficiente você escolher o I. O I vai conseguir fazer com que você determine quem é esse ângulo. E se você sabe quem é um ângulo, você determina a direção. Então determinar a direção no R2, basta você olhar para o I. É suficiente. Tudo bem? Tá? Agora vamos melhorar isso. E se você estivesse no R3, como que você faria isso? Então, no R3, o que você tem? Eu vou supor que eu vou pegar aqui. Deixa eu tentar pegar aqui 1. Vou pegar aqui 2. Vou pegar o mesmo 2 aqui também. Aí você tem que subir, né? Para quem ainda não consegue enxergar esses desenhos, você pode construir um paralelepípedo, né? Você pode fazer essa construção assim. Dá para enxergar mais? Assim? Consegue enxergar mais? Então, você enxergando... É porque quando eu coloquei a primeira vez, eu só coloquei o vetor. Mas às vezes é mais fácil você enxergar se você colocar um paralelepípedo, tá? Coloca um paralelepípedo, isso aqui é 1, isso aqui é 2, a altura aqui também é 2. O seu vetor é esse cara que é a diagonal aqui, tá? Só falta acertar a diagonal. Tá? É esse cara aqui que é o vetor, tá bom? A pergunta é, como determinar agora a direção no R3? Tá? Aqui você tem o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Agora, como é que você vai fazer isso? Se você olhar para o eixo X, porque foi o que nós fizemos aqui, olhar para o eixo X, né? Você vai determinar esse ângulo. Esse ângulo vai estar bem aqui, né? Dá um ângulo aqui. Só que você concorda que
só medir o ângulo com relação ao eixo x, suponha que eu diga assim, é 30 graus. Quantos vetores vocês acham que com o eixo x fazem 30 graus? Infinitos. São aqueles que geram a geratriz de um cone. Dá para imaginar isso? Imagina um cone. Uma reta que você girou em torno do eixo x gerou um cone. Então você tem infinitos vetores ali. Tá? Então não é suficiente. Agora, você mede o ângulo para o eixo y. Tá? Quando você medir o ângulo para o eixo y, deixa eu tentar imaginar aqui. Só no eixo y também dá um cone, não dá? Só que esse cone vai interceptar o cone do eixo x. Você consegue imaginar, consegue enxergar aqui dois cones cruzando de alguma forma? Vai ter um monte de vetores ali também? Tá? Então ainda tem regiões ali. Aí quando você pega o ângulo do z, aí você unifica a coisa. Aí vai ter só um. Então você precisa dos 3 ângulos. Então em R3 você precisa enxergar os 3 ângulos. Então você precisa ver esse ângulo com o eixo x, esse ângulo com o eixo y e esse ângulo com o eixo z. Tá bom? Não é. Não é suficiente. O que o colega perguntou para a gente, se o ângulo formado com um plano é suficiente. Não é suficiente. Tá? Porque você pode... Vou pegar um exemplo. Se você pegar um plano, pensa numa reta, um laser que passa por esse plano. Tá? Então, você mede esse ângulo, suponha que deu 30 graus. Você pode pegar esse laser e girar, formar um cone. Todos eles são infinitos, vai formar sempre 30 graus. Tem infinitos vetores. Entendeu? Então é sempre essa imaginação que vocês têm que ter. Tá bom? Então só um ângulo não basta. Só um ângulo você não vai conseguir determinar onde é que ele está. 2 também não dá. Porque vai ter uma interseção entre 2 cones. Pode dar uma região grandona ali. E também infinitos vetores. Tá? Tentar transformar na R2? Não, mas o vetor ele está no espaço. Se ele está em R3, ele não vai para R2. Tu queres pegar ele de forma que ele não tenha componente Z, é isso? Mas o que tu vai estar fazendo, tu vai estar pegando outro vetor. Observa, o que é um vetor? Primeiro, tem que ter a mesma norma, a mesma direção e mesmo sentido, certo? Por mais que você pegue o cara, tá aqui o vetor, tá? Eu quero zerar a componente Z dele. Zerar a componente Z dele, eu posso até manter a norma. Mas para zerar a componente Z, suponha que seja quando eu deitar ele. Mantive a mesma norma, mas eu perdi a direção. Porque eu vou ter que colocar ele em uma outra reta. Se eu coloquei ele em uma outra reta suporte, ele deixou de ser aquele vetor, entendeu? Ele pode ser o quê? Um giro, né? Não sei se tem nome para isso. Porque isso não é projeção ortogonal, que a gente vai ver daqui a pouco. É outra coisa. Ele é outra coisa. Você pode fazer rotações no espaço, não tem problema nenhum. Tá? Você pode pegar o seu espaço. Suponha que da forma como está o gráfico no seu espaço não está legal. Você pode redefinir um outro espaço. Você pode pegar e girar e levar para outro espaço. E funcionar bonitinho, entendeu? Você pode, inclusive, mudar sua forma de medir no espaço. Na minha dissertação, por exemplo, eu fiz assim.
Quanto mais perto tu estivesse da origem, seria uma forma de medir. Quanto mais longe tu está da origem, seria uma outra forma de medir. Então, o que foi que eu fiz? Eu dilatei o espaço só no sentido de me distanciar do eixo Z. Eu deixei... Quando você olhava como se fosse o R3. Mas se você fosse uma pessoa que pudesse mergulhar nesse espaço, quando você caminha nele, ele é diferente. Perto da origem, você caminha muito rápido. Longe da origem, você caminha mais devagar. Tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu alterei a forma de medir distâncias. Tá? Você pode fazer isso, sempre dependendo do problema que você está. Tá? Na geometria analítica é muito comum você pegar o espaço e rotacionar o espaço, levar ele para outro lugar, trazer a origem, mudar a origem. Eu não quero considerar isso a origem, eu quero que seja um ponto aqui em cima. Então, você traz aqui para cima e faz as devidas adaptações. Tá? É super possível fazer essas coisas. Muito bem. Então vamos pensar agora um negócio que é semelhante ao que o... Qual é seu nome? Diego. O que o Diego comentou. Semelhante, não é igual. Tá? O que a gente vai fazer agora é a projeção. Que a gente chama de projeção ortogonal. O que nós queremos fazer agora é o seguinte. Suponha que eu tenha aqui um vetor V e vou colocar aqui um vetor U. Aqui um vetor V. Tá? O que eu quero fazer agora... Pode tirar o slide, por favor? O que eu quero fazer agora é o seguinte. Em termos geométricos e bem lúdico, suponha que isso aqui seja um segmento, tá? E você tem uma fonte luminosa que é perpendicular a esse segmento V. Suponha isso, tá? Então, se você tiver uma fonte luminosa que é lá de cima, então, naturalmente, esse segmento vai projetar uma sombra aqui embaixo, certo? Esse carinha aqui. Tá bom? E essa projeção, ela está sendo ortogonal. Então, isso aqui, projeção ortogonal. Tá bom? Tem aqui um certo ângulo alfa, tá? Então, eu consigo fazer essa projeção ortogonal. Não sei se você consegue perceber, mas eu poderia enxergar essa projeção ortogonal como sendo um vetor. Tá? E esse vetor, ele pode inclusive ser igual ao V, certo? Ele está sobre a reta suporte do V. Mas eu posso, em algum momento, fazer com que ele fique idêntico ao V. O que é que eu faço? Basta eu pegar uma constante e multiplicar com ele até chegar no tamanho de V, certo? Então ele é múltiplo do V. Ok? Então eu posso enxergar esse carinha aqui. Vou chamar isso aqui, por exemplo, de A, por enquanto. Então, note que podemos encontrar um lambda pertencente aos reais, tal que esse lambda vezes esse A, ele seja exatamente esse vetor V. Tá bom? Então, um é múltiplo do outro. Tá? A gente pode fazer isso. Tá bom? Mas a gente vai querer mesmo saber, o que nós queremos mesmo saber é quem é esse A. É esse que é o nosso intuito. Quem é exatamente esse A? Tá? Então, nosso intuito é determinar o vetor A. O vetor A que chamaremos de projeção do vetor
do vetor U sobre V. E denotaremos a gente vai denotar isso aqui da seguinte forma: projeção, tá? De U, e eu vou colocar um V aqui no índice. Tá bom? Vou escrever dessa forma. A gente quer saber quem é esse cara, tá? Esse cara A. A gente quer determinar quem é esse cara. Quais são as características dele. Tá bom? A gente já sabe intuitivamente que ele é um múltiplo do V. Tá? A gente já sabe disso. A gente só precisa estabelecer exatamente a cara dele. Então, o que você precisa fazer? Nota que aqui não importa. Acho que foi o seu nome é Cauã. Lembra que o Cauã disse pra gente que eu posso fazer lambda vezes A, mas o Cauã chegou a mencionar a possibilidade de pegar o vetor e passar dividindo. Lembra que ele falou isso? Mas eu não posso fazer isso. Mas eu posso fazer com o lambda, certo? Então, não importa se eu escrevo V igual a lambda vezes a projeção, ou se eu escrevo a projeção é igual a um lambda vezes V. Não importa. Então, eu posso colocar o lambda de qualquer um dos dois lados, tá? Só sei que um é múltiplo do outro, tá bom? Então, eu posso fazer a devida correção aqui, que não é correção, é só estética, tá? Isso aqui, um lambda A. E esse A sendo um certo vetor, tá bom? Claro que se eu coloco ele aqui, quando eu passar para lá, vai ficar 1 sobre lambda. Tanto faz, tá? Muito bem. Agora, o que é que eu sei? Eu sei que aquele cara lá, esse Azinho, ele é a projeção. Então, a projeção de U sobre V, tá? Se eu quiser calcular a norma disso, você concorda que quando eu fizer isso, colocar aqui um sentido, isso aqui dá origem a um vetor. Se é um vetor, eu posso calcular a norma, tá? Então, a norma desse cara é igual a calcular a norma desse cara ali, de lambda V, ou V, ou... Aqui eu não inverti, né? Eu escrevi a mesma coisa. Então, eu posso colocar aqui lambda V. Tá bom? Então, você calcular a norma da projeção é a mesma coisa que calcular a norma de lambda V. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Tá claro? Muito bem. Agora, existe uma propriedade de norma que diz o seguinte, que sempre que você tem um número real multiplicando um vetor e você quer calcular a norma disso, a norma é sempre uma coisa positiva, certo? Tá? Então, você pode retirar esse número real daqui de dentro, só que para você retirar ele de dentro da norma, você tem que tirar ele dentro da norma do que é um número real. E o que é a norma para um número real? É módulo, tá? Então, isso aqui vai ficar módulo de lambda vezes a norma de V. Tudo bem até aqui? Tá? Então, é como se fosse a norma de um produto e o produto das normas. Só que nos números reais é módulo e não norma. Tá? Só em termos de leitura. Muito bem. Agora, vamos olhar para esse A só em termos de tamanho. Só em termos de tamanho. Tá? O que você acha que é esse tamanho? Esse tamanho. Ele é uma das componentes desse cara. Esse cara aqui é o vetor U, certo? Esse cara aqui é o vetor U. Se eu olhar esse cara em termos de tamanho, ele é o quê? Ele é a norma de U. Concorda? Tá? E esse carinha aqui, eu estou chamando ele de projeção. Então, ele é a projeção de U sobre V, né? De U sobre V. Tá? O que eu tenho aqui
é a norma da projeção de U sobre V. Então, o que eu quero saber é exatamente esse tamanho. Tá? Oi? Eu não estou te escutando. Repete, eu não consegui escutar. Norma de U, cosseno de alfa. Exato. Que é o que tu tens que fazer. Você tem que ir para o alfa e você vai usar a relação da trigonometria mesmo. Tá? Então, o cosseno de alfa, ele é quem? Ele é o cateto adjacente, que é isso aqui, a norma da projeção de U sobre V. Tá bom? Então, cosseno de alfa é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é isso aqui, a norma de U. O que eu quero é isso. Então, eu vou pegar a norma de U que está dividindo e vou passar para cá multiplicando. Ficou claro isso? Tá? Então, no lugar desse cara, que é o que eu tenho bem aqui, ó, eu vou escrever agora norma de U vezes o cosseno de alfa. Então, isso aqui vai aparecer norma de U vezes o cosseno de alfa. Tudo bem? Ficou claro? Ficou claro? Tá? Vou passar aqui. Tá, então a norma da projeção de UV é igual norma de U cosseno de alfa. Tá? Muito bem. Ok. Agora, norma de V é um número real. Concorda? Norma de V é um número real. Então, esse cara eu posso passar dividindo. Vai ficar norma de U sobre vezes o cosseno de alfa sobre a norma de V. Tá? Isso é igual a um lambda ao módulo do lambda lá. Tá? Isso aqui te lembra alguma coisa? Isso aqui te lembra alguma coisa olhando para esse cara? Não, não olha para o componente. Por isso que eu falei olhando para esse cara. Está faltando o que para ser produto escalar? Está faltando o quê? Oi? Não escutei. Não, está dividindo, mas eu só queria que vocês enxergassem uma coisa que eu não queria falar. Oi? Se ele estivesse em cima. Se ele estivesse em cima, seria o produto escalar, mas está faltando ele, né? Então, bora colocar ele. Então, pronto. Então, o produto é esse, cosseno de alfa, dividido. Mas se eu coloquei ele, eu tenho que tirar ele, né? Como é que eu tiro ele? Colocando embaixo. Então vai ficar ao quadrado, concorda? Tá? Esse é o módulo de lambda. Agora, o que é isso que está lá em cima? Produto escalar de... Esse aqui é o produto escalar de U com V. E esse aqui é o quê? É o produto escalar de V com V. Tá bom? Então, isso é o quê? Isso é o módulo de lambda. Mas, no desenho que nós fizemos aqui, você concorda que o sentido da projeção está no mesmo sentido de V? Sim ou não? Então esse lambda ele tem que ser positivo, concorda? Não mudou o sentido. Se ele é positivo,
some o módulo. Tudo bem? Então, isso aqui é o V dividido por V. V igual a lambda. Mas quem é que eu quero mesmo? Eu quero saber o que é projeção. Mas eu já sei que a projeção é um lambda vezes o V. Quem é o lambda? Eu já sei que é um lambda. Está aqui o lambda, né? Então, a projeção de U em V é o quê? É o lambda vezes o V. Mas quem é o lambda? Esse cara bonitinho aqui, ó. Ok? Então, a projeção de U, V, ele é o quê? Ele é esse cara bonitinho. O produto escalar de U com V eu vou reescrever esse cara. Não era isso aqui? Vou escrever assim, ó, só para vocês ficarem mais espertos e mais satisfeitos. V vezes todo mundo concorda? O que foi que eu fiz aqui? Aqui embaixo não deveria ser a norma ao quadrado? A norma ao quadrado não é a mesma coisa que a norma vezes a norma? Então tá aqui, uma norma bem aqui, outra norma bem aqui. Tá bom? Agora me diz uma coisa. Isso aqui não é um número real? É ou não? É um número real. E quem é esse cara? É o verso, né? O verso é ele dividido pela norma dele, né? Então, olha que coisa maravilhosa. Então, se tu queres projetar, fazer a projeção ortogonal de um vetor sobre um outro, o que tu fazes? Tu calcula primeiro o verso desse cara, que é o vetor unitário dele, não é isso? Não é isso que é o verso? Então você, primeiro, ou tu encurta ele ou tu aumenta ele, dependendo do tamanho que ele for, né? Tu deixa ele como um vetor unitário, certo? Depois que tu fizeres ele como um vetor unitário, aí tu vais multiplicar por quem? Por esse fator, que é uma correção. Essa correção vai dar exatamente esse cara que a gente chama de projeção ortogonal. Não é lindo? Diz que é lindo. É lindo, é lindo. É lindo demais. Então, essa é a projeção ortogonal, tá? Quanto tempo eu tenho? Diz que eu tenho pelo menos 10. Acabou? Acabou? Eu não estou ouvindo. Acabou? Então, dica da prova. Bola. Sabe o que é bola? Então pronto, essa é a dica. Dica 2 da prova. Saiba o que é uma bola, né? Saiba desenhar uma bola em lugares adequados, né? Regiões. Sabe desenhar regiões? Sabe? Lembra que nós fizemos aqui x menor ou igual que 1? Teve alguém que perguntou e se fosse igual. Pois é, pensa, e se fosse igual? E faça isso na reta, no plano e no espaço. Produto escalar, todo mundo já sabe? É só fazer a primeira entrada com a primeira entrada, segunda com a segunda, terceira com a terceira. E quando a gente sabe que é ortogonal, a gente sabe também, né? O produto escalar tem que dar. É isso mesmo. Todo mundo sabe somar vetor, não sabe? Multiplicar um vetor por um escalar? Bons estudos, até a próxima.